Ainda assim, vê se é errada essa impressão que eu tenho, né? Tomando São Paulo como exemplo, mas acho que outras cidades podem dar essa mesma sensação. Me dá uma impressão assim que a gente tá muito atrás, sabe? Tipo, nem as coisas que fazem parte desse grupo mais do consenso, nem isso foi aplicado, sabe? Parece que a gente tá muito atrás em tudo. É isso mesmo? É só uma impressão? A gente tá no lugar que uma cidade como a nossa devia estar mesmo? Ou não? Realmente tem coisa que já é um conhecimento meio consolidado e que nem esse foi aplicado. Em uma medida, a gente vai sempre estar um pouco enxugando o gelo, porque se a gente pegar quando as disciplinas, o próprio urbanismo surge, a gente já tinha muitas cidades no mundo aí já consolidadas, né? Então fica aquela coisa de correr atrás do problema. Mas acho que em parte você tem bastante razão, né? A gente poderia ter uma ação mais contundente em relação a isso. A gente tinha uma agência de planejamento muito importante que era a Emplasa, aqui em São Paulo, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, que tinha uma quantidade de dados sensacional. Até quem tiver curiosidade, tem alguns vídeos da Emplasa no YouTube que são super curiosos, assim, até para a gente ver um pouquinho da história de São Paulo ali, vídeos da década de 70, de 80, que registram alguns momentos interessantes da cidade. Então ela foi fundada em 75. Para a gente ver como a gente retrocedeu um pouco, né? Em 2019 ela foi incorporada por outra agência, mas incorporada é um eufemismo aí, ela foi extinta. Acabou. Acabou em Plaza, né? Então, e a gente que trabalha nessa área, cada vez mais a gente tem dificuldades, inclusive em nível, numa escala nacional, de conseguir alguns dados atualmente, que os dados eles vão se perdendo, né? Eles vão desaparecendo dos bancos de dados. Isso é muito difícil, né, para a gente atuar como urbanista quando os dados vão desaparecendo. Então, eu acho que o nosso grande desafio quando a gente trabalha com urbanismo é entender que existem interesses aí coletivos que eles devem ser sobrepostos aos interesses privados. E a gente tem no Brasil, e especialmente também em São Paulo, o público ele sempre vem a reboque do interesse da iniciativa privada. Traduzindo isso bastante grosseiramente, tá, Luiz? O custo de você colocar infraestrutura num trecho urbano, né, levar linhas de transporte, iluminação pública e todos os outros, né, serviços públicos, geralmente eles são absorvidos pelo Estado e nunca pela iniciativa privada. Mas em que sentido isso? O sujeito compra um terreno numa região que não tem essa infraestrutura, né? Compra por um valor muito baixo. E ele fica especulando com aquele terreno, deixa aquele terreno parado, até que essa infraestrutura pública seja instalada. E depois disso ele vende, né, esse empreendimento com esse valor já incorporado, né? Isso falando de maneira bastante simplificada, né, como que isso pode ser feito. Então, como que a gente consegue pegar esse interesse privado, né, e colocar ele na frente do interesse público? E a gente tem, em São Paulo, é só dar uma voltinha pelo centro da cidade, quantos imóveis abandonados e até terrenos vazios que a gente tem numa região central, que já tem toda a infraestrutura instalada. Então, é de total interesse público, né? Interesse meu como contribuinte, interesse seu como um sujeito que paga os impostos, né? De infraestrutura pública e tudo mais, que a gente aproveite a estrutura que já exista. E pegando esse exemplo que você deu, eu acho que esse cara que compra um lugar num lugar que não tem infraestrutura, ele também não fica só esperando valorizar, né? E para depois, sei lá, ele vender e ter algum lucro. Ele fica ali assediando, né, o poder público, fazendo algum lobby para que essa estrutura seja levada e aí ele consiga, né, o que ele pretendia desde o início. Exatamente. Então, quando é um agente que tem essa força, e ele foi lá por uma escolha consciente, não foi forçado pelas circunstâncias, ele geralmente tem essa força desse lobby. E a gente tem outra parcela da população que é justamente expulsa, né, dos centros da cidade, porque não tem como se manter nessas regiões mais centrais e vai construir precariamente aí a sua casinha nas regiões mais afastadas da cidade. Para esse sujeito nunca vai chegar a essa infraestrutura, porque justamente tem alguém que está puxando com esse lobby, né?